Pessoal, boa noite. Mais uma aula, a última do cronograma, né, do Ementar, que fala sobre novas tecnologias em hematologia e hemoterapia, tá? Então aqui, como eu já havia falado, é um tópico menos denso, porque na verdade a gente só vai conseguir entender tudo isso quando a gente estiver na prática. Eu até ia gravar um vídeo para vocês hoje, vou ver se eu consigo ainda fazer para que vocês entendam como é o funcionamento de uma automação, né, para aqueles que nunca entraram no laboratório, o que funciona, o que isso muda para mim, eu como analista clínico, o que isso vai trazer de benefício para minha análise, o que eu vou ganhar com essa automação, o que eu preciso saber, porque não adianta nada eu ter um equipamento de ponta e não saber interpretar os flags que ele me dá, ou as mensagens, enfim. Então é preciso que a gente, é óbvio que a máquina faz o trabalho e muitas pessoas, quando a gente fala de automação, de tecnologias, enfim, acabam questionando se daqui a alguns anos nós não teremos mais biomédicos, porque as máquinas farão o nosso serviço. Só que as máquinas não pensam. Então aqueles que manipulam as máquinas, os equipamentos, têm a obrigação de entender os flags que foram colocados por humanos para que a gente possa fazer uma conexão aí do resultado com aquilo que tem liberado de flag para poder fazer a avaliação e poder liberar um laudo corretamente. Esse que é o nosso papel. Então a gente vai ver aqui, eu coloquei de uma forma mais sucinta algumas definições e eu vou falar também na aula do Zoom para que a gente consiga tentar definir, fixar um pouco isso melhor. E posteriormente, após essa época de pandemia, a gente pode até pensar em verificar mesmo o equipamento, para caso aqueles que não tenham visto ainda o funcionamento e como que esses flags são emitidos. Eu tô colocando também, eu vou subir depois no Classroom, alguns laudos de como esses resultados saem do equipamento. O que significam esses flags? Aonde eles saem? O que eu preciso correlacionar quando eu vejo a lâmina, quando ela está positiva e quando ela estiver negativa, entendeu? Tudo isso é um papel do biomédico que vai tanto padronizar, validar esse equipamento. Em alguns laboratórios, por exemplo, essa máquina, ela, depois que são inseridos alguns parâmetros considerados normais aí, né? Pela SBPC, entre outras, né? Esses parâmetros são introduzidos nas máquinas, nos equipamentos, para que em cima disso a contagem seja realizada do sangue que é passado e ele possa sair, emitir esse laudo com os flags que vão direcionar o que a gente tem que fazer, qual é a conduta a ser tomada. E se dentro aquela avaliação não for encontrado nenhum parâmetro fora daqueles que foram introduzidos na máquina como normais, ele vai soltar negativo. Então quer dizer que se soltou negativo não precisa fazer a lâmina? Após uma validação de no mínimo 50 amostras, a gente pode validar esse equipamento, caso a gente tenha um respaldo, né, liberação aí, toda a hierarquização que é necessária para que a gente possa efetivar essa técnica e fazer com que todo laudo que seja, todo papel que seja negativado já vá diretamente para a liberação. Em alguns grandes centros já acontece dessa forma, né? Porém, em locais mais que tem um público, né, com necessidades mais importantes e prioritárias, por exemplo, quando a gente fala do Hospital do Amor em Barretos, toda a lâmina é feita, independente do equipamento soltar negativo ou positivo. Hospitais que têm esse público mais voltado para oncologia, né, hematologia, né, que são os pacientes que têm essas alterações. E eu que trabalho na área já faz 15 anos, já vivenciei
situações em que o equipamento solta negativo e na hora que a gente faz uma lâmina tem um blasto. E também já vi o contrário. Já vi lâminas em que ele solta flag de blasto e na lâmina não tem. Ah, mas por que isso? Por que isso acontece? Que não sei o que. É uma máquina, gente. As condições que são colocadas, ela avalia e solta. E como no corpo humano, no sangue, a gente não existe matemática, não existem perfeições, tanto que existem inúmeros tipos de leucemias, de doenças hematológicas, hemoglobinopatias. A gente não pode considerar padrões para isso. É óbvio que para que a gente faça o diagnóstico, para que existem lá, né, os estudos que classificações de leucemias, né, que nos direcionam para uma classificação de uma hemoglobinopatia, mas a gente não tem uma regra, né? Isso tudo pode ser mutável. Eu posso ter presença disso ou daquilo ou não. Eu posso ter um blasto com um tamanho de maior que 13 micrômetros ou posso ter um blasto pequeno, uma leucemia linfóide. E na hora que vai fazer a contagem desse sangue por citometria de fluxo, por impedância, no caso de hemácias, ele pode contar como uma hemácia normal e não soltar o flag, como o contrário. Por exemplo, ele pode, no caso da dengue, que a gente teve uma epidemia muito forte ano passado, tinha uma característica muito peculiar de linfócitos atípicos enormes. Então a gente soltava hemogramas com 20% de linfócito atípico, que o tamanho desse linfócito era muito maior que o de um monócito. Se eu não me engano, um monócito mede mais que 13 micrômetros, é a maior célula. E a gente tinha linfócitos maiores que monócitos. Então, isso tudo é uma mutação que foi condicionada ao vírus da dengue, né? Então, os nossos equipamentos soltavam como blasto. Então, a gente teve um problema muito grande com isso, né? E a gente pode alterar o que é colocado na máquina? Não, porque são situações sazonais, são situações esporádicas. A maior parte dos hemogramas não entra nessas condições, entram no que é normal. Então a gente não pode mudar esse aparelho conforme houverem as mutações, porque não faz parte da nossa. Não é eterno aquilo, né? Então a gente tem que estar sempre linkando o que o aparelho solta com o que a gente vê em lâmina. Como diz um professor meu, a gente tem que sempre confiar no nosso olho em primeiro lugar. Então aqui eu coloquei alguns, né, dos principais equipamentos de contagem, que são eles da Beckman Coulter, Sysmex, Roche, Abbott, Siemens, Oriba e ABX, entre outros. Esses são os principais nomes do mercado hoje. A contagem de células por impedância começou lá em 56. Tem a ver com a falta de capacidade de conduzir eletricidade dos glóbulos vermelhos. Então, esse método de impedância, ele faz essa diferença da base desse sistema de contagem, tá? Que é feito como 2 eletrodos de platina que vão ser mergulhados separadamente, um no interior do equipamento e outro no líquido, onde vai ser contada essas partículas, onde serão contadas, né? Que vai permitir que cada partícula passe por esse orifício, deslocando o volume do líquido e modificando a forma de mensurar e a impedância proporcional ao volume que vai ser deslocado, né? Esses pulsos são amplificados e contados num volume de sangue pré-determinado. Cada equipamento tem um volume que ele aspira, o mínimo e o máximo. Aí, contudo, mas eu tenho que saber tudo isso? Tem que saber qual que é o volume mínimo que ele aspira, qual que é o volume máximo que ele aspira, se num tubo a gente tem vários tipos de tubo para contagem de sangue total, que é o que a gente está falando aqui hoje, hematologia, que são os tubos com EDTA-K3. Então eu tenho tubos de 3 ml, eu tenho tubos com 5 ml, eu tenho tubo pediátrico, que cabe 0,5 até 1,5, se eu não me engano. Aqui eu estou falando de uma marca conhecida, não sou representante, infelizmente, que é a BD. Se eu fosse, né, eu estaria muito bem. Mas a gente precisa saber
se esse sangue que foi colhido corretamente, se ele foi homogeneizado, se ele tem presença de coágulo, se hoje os equipamentos fazem homogeneização, a maior parte deles, então a gente não tem que homogeneizar antes. Mas eu preciso que antes que seja confeccionada a lâmina, eu faça uma homogeneização por inversão. Ah, mas tudo isso? Tudo isso. Vocês precisam, se não forem vocês que forem fazer, vocês precisam saber fazer para poder ensinar quem vai fazer, quem vai executar a ação. E para que eu tenha um resultado bom, eu preciso confiar no meu pré-analítico. Então eu preciso ter certeza de que está sendo feita a coleta, que os meus tubos estão sendo verificados, se a quantidade de sangue está sendo proporcional à quantidade de anticoagulante. Hoje em dia a gente tem anticoagulantes jateados nos tubos. Antigamente a gente tinha gotinha de anticoagulante para que aquele sangue não formasse coágulos. Então, assim, hoje em dia a modernidade tem nos proporcionado uma garantia do pré-analítico um pouco maior do que lá atrás quando eu comecei. Antigamente nós fazíamos isso manualmente, inseríamos o anticoagulante, tampávamos, não tinha vácuo. A gente tinha que saber que aquela gota era para no máximo 3 ml, que eu precisava homogeneizar, porque senão eu coagulava. Hoje em dia a gente tem tubos jateados de anticoagulante. Eu só preciso fazer a coleta com a conexão correta. Eu preciso verificar se o meu coletador está sabendo fazer a punção de forma ideal, se ele está sabendo que ele não pode colher no braço do paciente que acabou de receber uma infusão medicamentosa, ou de um paciente que acabou de receber uma transfusão sanguínea, ou de um paciente que tem fístula. Então, tudo isso interfere na minha contagem do meu hemograma. Então, nós estamos falando aqui de automação, mas eu estou predizendo que vocês tenham que saber tudo isso lá atrás. Porque não adianta nada a gente saber de automação se eu não tiver certeza do que o meu processo manual está sendo feito bem feito. Não vai adiantar eu ter o melhor laboratório do mundo, só com Roche, só com Siemens, o melhor parque tecnológico da região, se o meu pré-analítico for porcaria, tá? Então a contagem é feita dessa forma, que é uma coisa muito específica, né? Que vai falar como é que é feito, os pulsos são amplificados e é contado dessa forma a série vermelha. Dessa forma são contados então os eritrócitos, e em diferente diluição, após a lise das hemácias, contam-se os leucócitos e as plaquetas. O ajuste do aparelho permite uma sensibilidade para cada tamanho de partícula, sendo fundamental regular a intensidade da corrente e o limiar de detecção para o tamanho da partícula a ser contada. O registro simultâneo da amplitude e do número de partículas contadas fornece o volume corpuscular médio, que multiplicando pelo número de eritrócitos fornece o hematócrito, tá? Então o hematócrito é calculado, o VCM também, e a hemoglobina é contada, o eritrócitos também, tá? Por isso que alguns parâmetros são calculados, outros são contados, e essa é a importância de você manter o controle diário, de você fazer uma limpeza, porque imagina a espessura dos canalículas desse equipamento, né? É tudo muito fininho, é tudo muito delicado. Então, se você passa uma amostra de uma forma e não realiza a limpeza dele todos os dias, isso é óbvio que vai ficar impregnado, porque a gente tem sangue de pessoas com dislipidemia, a gente tem sangue de pessoas diabéticas, e todas essas moléculas, quando numa maior quantidade, a gente sabe lá na química que não dá certo dentro dos nossos vasos sanguíneos. Imaginem em canalículos de material poroso ou de material plástico, né, que não é um material humano, tá? Então isso tudo tem que ser muito bem cuidado. Essa parte de rotina de manutenção de equipamentos, ela é tão ou mais importante do que o final do laudo, tá? Porque para que eu confie, mais uma vez eu vou lembrar, para que eu confie naquele resultado, eu preciso saber que todo o meu processo está sendo feito de maneira ideal. Então, a determinação da hemoglobina é fornecida por uma divisão da hemoglobina e a concentração de hemoglobina corpuscular média. Então, esses equipamentos fornecem a leucometria, número de hemácias e plaquetas, VCM, HT, HB, HCM, CHCM, que são os índices hematimétricos, número de hemácias e plaquetas. As precisões apresentam uma variação de 2 a 5
Bom, aqui fala um pouco do princípio, né, que ele tem adotado para os microprocessadores, 3 aberturas, um para quantificação de leucócitos, um para quantificação de eritrócitos e plaquetas, 2, né, para quantificação de leucócitos e uma para quantificação de eritrócitos e plaquetas, né, que é um avanço que veio do Beckman Coulter, nunca trabalhei, mas é um equipamento muito bom. A característica física das células também ela vai ser liberada de forma com a ligação dos corantes e dos grânulos, né, da atividade das enzimas celulares. Então, cada grânulo da célula dos leucócitos, né, da série branca, vão interagir ou vão liberar, né, uma luz mediante a quantidade de corantes que vão se ligar aos seus grânulos, né? E assim, dessa forma, vai ser feita a contagem diferencial, tá? O diferencial em 3 partes designa granulócitos ou grandes células, linfócitos ou pequenas células, e monócitos, células mononucleares ou células de médio tamanho. Então, na prática, tem pouca especificação para eosinófilos e basófilos, que às vezes não são contados na categoria de monócitos, porque eles são células mais granulares, tá? Então, a gente percebe o seguinte, eles contam muito pelo tamanho realmente que a célula possui, e essa parte de granulação, o sistema da Sysmex, ele faz uma contagem legal, porque ele tem reagente específico que interage com o grânulo, né, dessa célula. A contagem de 5 tipos celulares baseia-se em características físicas dos leucócitos, tá? Que pode ser realizada por 3 determinações: medida de impedância, dependendo do volume celular, medida de condutividade com corrente eletromagnética, dependendo da estrutura interna, e dispersão frontal de luz em 10 a 70%, na qual as células passam por um feixe de laser e ele vai fazer a contagem pela forma e reflexibilidade da célula. Muitos dos diferenciais automatizados utilizam citometria de fluxo para realizar a contagem diferencial. Nessa contagem de citometria de fluxo, as células são classificadas como neutrófilos, eosino, basófilos, linfo e monócitos. E uma contagem diferencial estendida pode incluir células grandes imaturas, como granulócitos, imaturos e blastos, e linfócitos atípicos também, incluindo blastos pequenos. A citometria de fluxo classifica maior número de células, então é a maior precisão, tá? E nessa tecnologia, os monócitos e basófilos apresentam menor precisão pelo número de células contadas. Por quê? Porque ele vai priorizar um outro tipo de técnica, então ele vai conseguir classificar melhor, mas ele não diferencia muito os monócitos. Na Sysmex, eles vão utilizar a citometria de fluxo fluorescente e fornecem a contagem diferencial através do laser, tá? Que é a máquina que a gente trabalha hoje lá na instituição que eu trabalho. E eles soltam alertas de linfócito atípico, que são reconhecidas pela alteração do volume, tá? Como eu já havia dito para vocês. Características de impedância ou dispersão de luz. Eles vão identificar os nófilos pela habilidade dos seus grânulos, que vão polarizar a luz. E utilizam a citoquímica também, que vão expressar a atividade média de peroxidase em grandes infecções, como por exemplo mielodisplasias, leucemias, HIV, aliás, doenças, né, da síndrome da imunodeficiência adquirida, anemia megaloblástica, e apresenta-se diminuído em deficiência de peroxidase, em neutrófilo, em neutrofilia adquirida ou congênita. Isso tudo é bonito de ver em gráfico, tá? Eu vou mostrar lá pra frente. Eu acabei printando algumas telas para mostrar para vocês. Aqui fala sobre um outro equipamento. E aqui ele vai mostrar da Sysmex, tá? Que eu peguei para vocês verem. Que nada mais fala do que como se estivesse vendendo um produto, mas é o que ele faz. Quantifica eritroblasto, solta alarmes de anormalidades celulares,
faz análise de líquidos. Eu nunca trabalhei em uma instituição que fizesse análise de líquidos em aparelho automatizado, tá? É muito complicado você validar uma técnica dessa, mas a gente vai falar disso depois. Ele faz contagem de plaqueta também, fluorescente. O que significa isso? Ele consegue fazer uma diferenciação de quando eu tenho uma trombocitopenia, de quando eu tenho agregado plaquetário. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho agregado plaquetário, mas eu não tenho uma trombocitopenia. Ou seja, eu tenho agregados plaquetários, blocos de plaquetas que são unidas por algum tipo de doença, algum tipo de sensibilidade. E esses blocos vão ser contados unicamente, não com a quantidade que eles tenham ali. Às vezes eu tenho 20 plaquetas aglomeradas, agrupadas, e esse equipamento vai contar por impedância, então vai passar uma vez e vai contar um bloco como um todo, e a gente tem que fazer a correção. Então, plaqueta por fluorescência acaba corrigindo esse tipo de problema, tá? Mas o reagente é muito mais caro, né? Enfim. Aqui é uma foto de como o aparelho vai trabalhar, como que ele conta, né? Toda a cascata de lentes aí que ele vai passar para poder fazer a leitura dessa célula quando ela é passada em leitura na amostra. Qual que é o raio que ela vai emitir, a fluorescência, enfim, como que é feita essa análise. Aqui mais um pouquinho de como, quais são as diferenças disso, né? Contagem exata em pacientes mesmo que leucopênicos, contagem precisa de plaquetas em pacientes trombocitopênicos, analisação de eritroblastos em todas as amostras, análise de determinação de eritroblastos, ou seja, de células vermelhas jovens, né? Ele faz essa contagem de NRBC. Diferencial de leucócitos. Aqui é como aparece para nós no gráfico, tá? E como que ele identifica essas células. Aqui mostra de novidades, novos canais para poder fazer esse reconhecimento. Como que ele vai aparecer para nós, o que representa cada um. Tá vendo? Cada grupinho desse representa uma célula mediante a dispersão de luz que ele emita na hora da leitura, tá? Quais são os parâmetros reportáveis, qual que é a tecnologia utilizada, isso aqui a gente está falando de citometria de fluxo. Quais são os reagentes utilizados para a diferenciação dessas células, como que a gente pode interpretar tudo isso, tá? Como que ele vai se posicionar mediante o ângulo. Então aqui nesse desenho, quando vocês aumentam ele, mostra, significa aqui como que ele representa, se ele está mostrando para mim que eu tenho uma infecção, se eu tenho células mais jovens, se eu tenho... aonde que encontra-se esse grupo de contagem? Às vezes eu passo uma amostra, um paciente, por exemplo, que tem uma anomalia de Pelger. Eu vou ter muito blasto, aliás, eu vou ter muito bastão. E aonde que fica essa célula que é contada na diferencial, tá? Onde que vai aparecer, qual é o flag que ele vai me mostrar? Aqui é uma figurinha da plaqueta fluorescente, como que ele vai mostrar o gráfico para mim. Elas são identificadas e quantificadas pelo esse corante fluorescente específico, que é o oxazina, que vai corar as superfícies dos retículos dos endoplasmáticos rugosos das mitocôndrias. E ele tem uma excelente correlação com a análise CD4-CD61 e minimiza as interferências na presença de fragmentos eritrocitários, tá? Ou seja, ele não vai contar outro tipo de célula pequena, como micrócitos, fragmentos, né? Aqui como é o equipamento internamente, tá? Quais são os reagentes, a troca é muito fácil, né? É apenas levantar esse dispenser aqui, eu puxo esse kit, são todos escuros, âmbar, né? Para que não tenha interferência de luz, degradação pela luz, né? A gente suspende e aí retira o frasco e da mesma forma coloca e abaixa aqui esse dispenser e tá trocado. É tudo muito fácil, muito simples acesso. O problema mesmo é quando entra uma amostra coagulada. Aí realmente o bicho pega, a gente tem que se virar no 30 para tentar fazer com que esse coágulo não suba para a parte mais delicada do equipamento, né?
porque um equipamento desse entupido gera para mim um problema muito grande. E muitas vezes eu perco um funcionário por horas para que ele consiga falar com o assessor, para que ele consiga fazer lavagens. Por isso que o pré-analítico é tão importante e necessário, tá? Aqui tem algumas especificações do que ele faz, qual é a linearidade, velocidade, ele geralmente passa 100 amostras por hora, tá? Qual que é o volume de aspiração, então aqui ele mostra para mim qual que é o mínimo que eu preciso ter quando eu tiver diluído. Ah, ele aspira 88 microlitros, professora, por que eu preciso colher 3 ml? Porque aí o tubo da BD pede que eu tenha no mínimo 1 ml para que eu tenha uma quantidade de sangue anticoagulante proporcional. Ah, mas o aparelho aspira pouco, a menina colheu, é um bebezinho, tá, vai dar alterado. Não quero saber. Se o mínimo do tubo, o tubo não tem nada a ver com o equipamento. O equipamento aspira, ele até aspira. Mas eu preciso ter uma amostra fidedigna, tá? Aqui são os canais de medição ainda mostrando o que ele faz, a contagem de leucócitos, de linfócito, NRBC, diferenciação dos grânulos maduros dos imaturos. Ele vai soltar esse flag de IG, que é grânulos imaturos. Quando eu tiver células mais indiferenciadas, o que significa isso? São células imaturas que o meu sistema está mandando para a corrente sanguínea. Ah, mas quando que acontece isso? Em inúmeras situações, grandes infecções, sepse, paciente da oncologia tomando granuloquine, reposição, né, de sistema imunológico e outras situações tantas aí que a gente pode ver. Alarmes, né? Reticulócito. Ele conta? Conta. É um método rápido, automatizado também. E ele vai fazer a contagem, avaliando, ajudando ali o corpo clínico a estar avaliando e podendo verificar, no caso de pacientes hematológicos, se a medula está respondendo, se não está. Em caso de paciente que não possuem produção, né, de eritropoetina, ou em pacientes que têm anemia megaloblástica, mielodisplasia, e é preciso que esse paciente seja monitorado para verificar se existe uma resposta, se a medula está produzindo mais hemácias, e aí a gente consegue verificar isso através do reticulócito. Então, tem alguns equipamentos que fazem essa avaliação também. Eu, particularmente, nunca trabalhei com nenhum equipamento automatizado de reticulócito, sempre fiz manualmente. Não vejo nenhum bicho de 7 cabeças, é um exame bem tranquilo, é como se fosse uma contagem de lâmina, a gente faz uma regra diferente. Enfim. Bom, pessoal, é isso. A aula, como eu já havia dito, não é uma aula muito extensa. Eu terminarei de receber, de encaminhar os laudos para o Clesman. Caso eu não consiga, eu mostro na aula do Zoom para a gente poder debater um pouco mais. Nossa aula hoje no Zoom é às 21 horas, mas para tirar dúvida, né, os que puderem estar participando, estarei lá a partir das 21 horas. Muito obrigada, pessoal, mais uma vez, e boa noite a todos.